chegar, eu não temerei, pois sei você. Aleluia. Queria te convidar a fechar os olhos, curvar tua cabeça no teu lugar. Você está no lugar certo, na hora certa. Talvez todos os dias você se levante para matar um leão por dia. Alguns dias, talvez mais de um. Mas você veio aqui nessa noite e eu quero derramar sobre você aquilo que eu carrego. Daqui a poucos minutos você vai receber informação, revelação, inspiração. Mas o que eu tenho, eu quero te dar nessa noite. Eu quero derramar sobre você um bálsamo sobre os teus pensamentos, a paz que excede todo entendimento. Porque cada um aqui, cada homem e mulher, cada empresário, cada líder lidera e vence lá fora, mas quando chega em casa, a gente sabe que em alguns momentos o nosso travesseiro ouve o nosso choro, o nosso clamor. Você está aqui de pé, você tem rompido, você tem se dedicado, mas tudo isso pede um preço. E o preço às vezes parece alto demais. A gente carrega ao longo da nossa jornada marcas, a gente carrega ao longo da nossa jornada alguns estilhaços de coisas que não nos mataram, mas nos feriram, não nos pararam, mas nos machucaram. E eu vim aqui nessa noite, debaixo da unção do Senhor, declarar que em meio a toda luta, em meio a toda batalha, em meio a toda construção, você não vai ganhar o mundo e perder a sua alma. Você não vai conquistar patrimônios e perder a tua casa. Você não vai conquistar status e perder a alegria. Não, eu declaro em nome de Jesus. Feche teus olhos, estenda suas mãos assim como alguém que recebe algo dos céus. E eu quero ministrar algo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que você será bem sucedido. Se confiar nas promessas que o Senhor te fez, você será bem-aventurado. Você será feliz e próspero, como diz a palavra de Deus. O homem que teme ao Senhor, ele é feliz e próspero em tudo que faz. Ele terá sua esposa sentada junto à mesa, os seus filhos ao redor da mesa como brotos de oliveira, e a sua vida será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que se estendem até lugares profundos, para que mesmo que haja seca do lado de fora, haverá frutificação dentro do teu lar. Eu declaro em nome de Jesus, celeiros sendo cheios pelas mãos de Deus. Não haverá vergonha na tua frutificação, não haverá julgo na tua riqueza, não haverá culpa no teu crescimento. A palavra de Deus diz que a riqueza que o Senhor nos dá é uma riqueza que não acrescenta dores. Eu declaro em nome de Jesus, você recebendo nessa noite unção que despedaça o jugo, todo jugo despedaçado, todo medo lançado fora, toda crise cessando, toda preocupação que te impedia de descansar, de crer, de desfrutar, nós repreendemos agora. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, você não vai viver o que grande parte da nossa geração que conseguiu acumular bens ou riquezas tem enfrentado. Tem muito, mas não consegue desfrutar. Conquistou coisas grandes, mas não consegue se deleitar. Não, eu declaro em nome de Jesus, a prosperidade do tipo de Deus não é só sobre ter, mas é sobre poder usufruir e desfrutar do que se tem. Não é só sobre conquistar, mas é poder descansar, sabendo que aquilo que se conquistou não será tomado, não será roubado, não será saqueado, porque aquilo que a obra das minhas mãos conquista, aquilo que eu consigo com o suor do meu trabalho, pode até ser perdido, pode até ser negligenciado, saqueado, mas aquilo que a própria mão de Deus, quem me dá, só a mão de Deus poderia tirar. É Ele quem prospera você, é Ele quem coloca fôlego nos teus pulmões, é Ele quem dá ordem ao teu coração para que permaneça batendo, é Ele quem te dá unção criativa para ver o que ninguém viu, sonhar o que ninguém sonhou, imaginar o que ninguém imaginou, estabelecer o inédito, estabelecer o inaudito, algo que a terra ainda não ouviu, algo que a terra ainda não viu. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que creem. A palavra de Deus nos diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu declaro em nome de Jesus, céus abertos sobre homens de paz, céus abertos sobre homens de Deus, céus abertos sobre homens que caminham debaixo do temor do Senhor. Você não vai correr atrás do vento. Jesus, você não vai
gastar a tua vida construindo algo que não tem valor eterno. Você vai governar na terra, você vai construir coisas grandes, você, pelo temor do Senhor e debaixo da unção dele, será poderoso, os teus filhos serão poderosos na terra, e uma geração contará a outra geração sobre a grandiosidade dos feitos de Deus. Mas isso não vai sacrificar a tua intimidade, a tua identidade, não vai roubar a tua pureza, você não vai se tornar cópia de ninguém, você não vai ficar tentando ser quem Deus não te chamou para ser, você não vai tentar ter o que Deus não te chamou para ter, porque há uma medida tua, há algo que o céu liberou sobre você, que antecede a tua existência, há algo que é para você, é algo que Deus preparou para você, há algo que Deus desenhou para você, e a palavra de Deus diz em Salmos, que o Senhor já escreveu no seu livro, cada um dos seus dias antes de qualquer um deles existir. Jesus, eu quero ministrar sobre identidades aqui nessa noite, feche teus olhos. Se você recebe isso, irmão, talvez você nunca tenha entrado numa igreja, talvez para você seja novo esse ambiente, eu queria te convidar a fazer uma oração de concordância. O que é uma oração de concordância? Você não precisa orar em paralelo, mas se você concorda com o que está sendo falado, você só declara assim: seja, amém, eu recebo, eu concordo, aleluia, glória a Deus. Eu quero ministrar sobre identidades nessa noite. A gente vive numa geração que tem tanta gente querendo modelar outras pessoas, que no intuito e na tentativa de modelar a outros, acaba deformando a si. Você tenta se tornar o molde que não é seu, para tentar viver o que o outro está vivendo, mas o que funciona para outro não funciona para você, porque você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode, e eu declaro em nome de Jesus, você não se frustrará tentando viver a vida de outro, correr a jornada do outro. Não, você vai correr a boa corrida, você vai guardar a boa parte, e essa não lhe será tirada. Você vai viver a tua real identidade. Você em Deus é invencível, você em Deus é inabalável, você em Deus é mais do que vencedor, você em Deus discerne, mas por ninguém é discernido. Você em Deus tem sabedoria para ouvir os céus e de forma antecipada movimentar a terra. Você vai se movimentar de uma forma que homens não vão entender. Como que ele sabia que era para fazer, como que ele sabia que era para entrar, como que ele sabia que era para comprar, como que ele sabia que era para vender. Você vai dizer: porque eu ouço os céus, e quem ouve o céu governa a terra. Quem ouve o céu governa a terra. A terra se movimenta de uma forma, mas antecipadamente os céus já se movimentaram. Os céus não foram pegos de surpresa quando a crise de ontem chegou, não. Antes que a crise se estabeleça, antes que os gigantes se levantem, antes que inimigos te cerquem, antes que o mar seja revolto, há uma palavra do céu sobre você, e ela te guia, e ela te guarda, e ela te sustenta, e ela te provê, e ela é suficiente. Sim, ela é suficiente. Não é Jesus mais, é Jesus e ponto. Jesus e ponto. Qual é o segredo da tua história? Jesus. É Ele quem me guia, é Ele quem me dá, é Ele quem faz, é Ele quem me guarda, é Ele quem me livra, Ele guarda a minha entrada e minha saída. Eu até tenho um carro blindado, você vai dizer, porque eu vigio, mas eu sei que a minha segurança está na proteção do grande eu sou. Eu até tenho uma previdência privada, uma aposentadoria, porque eu me preparo, mas eu sei que a garantia dos meus dias de paz e descanso no final da minha história continuam vindo da mão do grande eu sou. Ele usa homens, ferramentas, estruturas, plataformas, mas no final da história, ao apagar das luzes, eu sei que tudo vem dele, tudo provém dele. Ele é a fonte do recurso, ele é a fonte da sabedoria, ele é a fonte da inteligência, ele é a fonte da criatividade, ele é a fonte da autoridade, ele é a fonte de todo o governo, ele é a fonte de tudo que há de bom nos céus e debaixo dos céus. Por isso eu me alimentarei da fonte, não vou correr tateando, tentando encontrar de forma confusa em lugares ou pessoas. Eu não vou me tornar refém da geografia ou das circunstâncias. Homens correm dizendo, é lá que tem uma oportunidade. Outros em manada correm dizendo, é esse lugar que tem uma oportunidade. Mas enquanto alguns confiam em oportunidades, nós dependemos do Deus da nossa salvação. Você não
não é oportunista. Você é filho amado de Jesus. Você é guardado em Deus. Muralhas te guardam como numa cidade protegida. Altares de adoração marcarão a tua jornada. Vão dizer vai quebrar, o Senhor e os céus dizem não vai quebrar. Vão dizer vai se partir, o Senhor e os céus estão dizendo não vai partir. Alguns dizem vai desistir, desanimar, os céus estão dizendo não vai parar, não vai desanimar, não vai rachar, não vai falir. Assim diz o Senhor: levanta e resplandece e brilhe sobre você a glória do teu Criador em tudo que você faz. O espírito de excelência. Jesus, eu sinto uma presença gloriosa aqui. Alguém recebendo isso, diga amém. Amém, amém, amém. Você está comigo aqui? Eu só preciso de mais 3 ou 4 minutos para ligar e desligar algumas coisas. Jesus, feche teus olhos, receba isso. O espírito de excelência. A Bíblia fala sobre um espírito de excelência. A Bíblia fala sobre um espírito de excelência. Alguns nos criticam por, de forma tão simples, mas genuína, tentar aplicar e exercer o espírito de excelência em tudo que fazemos. Alguns contestam: para que tanto, para que tão grande, por que tão rápido, para que tão caro? Mas olhamos para a história bíblica e não vemos o Senhor poupando detalhes quando ordena que façam uma arca da aliança. Não vemos o Senhor poupando detalhes quando ordena que eles façam uma arca que vai proteger uma família em meio ao dilúvio. Não vemos o Senhor poupando de detalhes quando um tabernáculo é edificado no meio de um deserto, ou quando o jardim do Éden é feito quando nada existia. Num dia há trevas, uma terra sem fome e vazia. No dia seguinte a luz de Deus brilha e começa a dar ordem. E as coisas que estavam em caos, quando são afetadas pelo toque do Shalom de Deus, o caos cessa. Aquilo que estava sem forma recebe forma. Aquilo que estava sem sentido recebe sentido. Aquilo que estava sem vida recebe vida. Porque quando o Criador fala, tudo volta ao seu lugar. Tudo começa a se endireitar, a se acertar. Alguns vão dizer, agora está tudo desmoronando. Os céus estão dizendo, não, está tudo se encaixando. As mãos do grande eu sou estão sobre a tua casa. E Ele coloca e tira, Ele remove, Ele acrescenta, Ele alinha, Ele ajusta, Ele aperta, Ele esmaga, para que saia de você durante o teu processo um bom perfume, um bom azeite e um bom vinho, esmagados pelas mãos do próprio Deus. Vem se extrair de si aquilo que não sabiam que carregavam. Eu quero profetizar sobre alguém. Levante suas mãos e recebe isso em nome de Jesus. Jesus, eu sinto uma unção poderosa fluindo nessa casa. Estamos em Alphaville, um lugar que muitos consideravam como um lugar de futilidade e de pessoas que vendem um lifestyle. E no meio desse lugar, Deus está levantando um altar de adoração, de pureza, um celeiro de avivamento, um celeiro de salvação. Milhares têm sido tocados. Eu quero profetizar isso sobre você. Talvez o que você carrega no lugar onde você está, tem coisas que você tem sonhado e alguns dizem, é impossível disso acontecer. Não tem como acontecer. Eu profetizo que debaixo da unção do Senhor, você vai ver o impossível se tornar inevitável. A terra diz, não dá para acontecer. Os céus vão dizer, já aconteceu. Receba vigor, receba força, receba autoridade, receba unção criativa, receba em nome de Jesus alegria. Você vai correr, mas vai correr alegre. Você vai construir, mas vai construir contente. Você vai edificar, mas vai edificar sem dores. Você não vai perder a tua saúde para conquistar algo que te dará descanso, não. A palavra de Deus diz que aqueles a quem Deus ama, Ele dá enquanto dormem. Ele dá enquanto dormem.